Hoje, na Casa Branca, foram revelados todos os detalhes da preparação e execução do ataque dos Estados Unidos da América contra instalações nucleares do Irã. Donald Trump relatou ontem que os Estados Unidos da América destruíram completamente o programa nuclear do Irã ao realizar ataques precisos e poderosos contra as instalações nucleares iranianas. E hoje a Casa Branca e o Pentágono revelaram todos os detalhes da preparação para o que foi realmente um ataque histórico dos Estados Unidos da América ao programa nuclear iraniano. Como ficou claro, ela foi preparada durante várias semanas ou até meses, e a Casa Branca sabia de sua inevitabilidade muito antes do início dos ataques de Israel ao Irã, em 13 de junho. Além disso, mais de uma centena de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos da América participaram da operação, sendo que a transferência da maioria deles foi apenas uma manobra de distração, como, por exemplo, a transferência de alguns bombardeiros B-2 Spirit no sábado. Toda a operação para destruir o potencial nuclear do Irã foi realizada com total coordenação entre os exércitos dos Estados Unidos da América e de Israel. E agora Washington declara abertamente: chegou a hora de o Irã capitular e assinar a paz. Caso contrário, as coisas só vão piorar para o próprio Irã, e o que é importante para seus parceiros. Mas como foi preparada e como foi realizada a operação dos Estados Unidos da América chamada Martelo da Meia-Noite, é sobre isso que vou falar neste episódio. Meu nome é Alexei Pitti, hoje é 22 de junho. Agora vamos por partes. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Então, quando? Os bombardeiros invisíveis B-2 equipados com bombas anti-bunker de 14 toneladas já estavam prontos para decolar à meia-noite de sábado de sua base no Missouri, com destino a Fordow, Natanz e Isfahan. O presidente americano Trump ainda estava em seu clube de golfe e não dava nenhum sinal de que um grande ataque ao Irã estava sendo preparado. Mas ele sabia exatamente que outro grupo de aviões, aquele que discutimos ontem, estava indo para o oeste em direção ao Oceano Pacífico. E isso foi uma tentativa deliberada de enganar, já que Trump exigia total sigilo. Aqueles aviões não iam atacar ninguém, mas decolaram em grupo em direção ao Oceano Pacífico para confundir. E nesse meio tempo, outro grupo de B-2 decolou em completo silêncio de rádio para o leste, e consequentemente foi esse grupo que depois realizou o ataque ao Irã. Exatamente 24 horas depois, Trump já estava no porão do centro de situação da Casa Branca, usando aquele boné vermelho com a inscrição "Vamos tornar a América grande novamente". E observava como na parede com monitores, em tempo real, se desenrolavam os ataques aprovados por ele mesmo alguns dias antes, sob o codinome Operação Martelo da Meia-Noite. Já no sábado, às 22 horas em Washington, Trump declarou: "Esta noite posso informar ao mundo que os ataques foram um impressionante sucesso militar. O Irã, o bandido do Oriente Médio, agora deve fazer a paz. Se eles não fizerem isso, futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis para nós." Agora, na Casa Branca, já dizem abertamente que a declaração de Trump de que ele dá ao Irã mais 2 semanas, essa declaração foi uma armadilha e correspondia às tentativas da missão de desviar a atenção. Essa é uma tática destinada a ocultar os planos desse ataque. Como foi informado pela Casa Branca, até o final da semana, as autoridades dos Estados Unidos da América concluíram que o Irã não está pronto para voltar à mesa de negociações e chegar a um acordo nuclear satisfatório após a reunião dos líderes europeus com seus colegas iranianos na sexta-feira. Eu também falei sobre isso no meu canal do YouTube. No final, o prazo público de 2 semanas de Trump durou apenas 48 horas. A operação começou à meia-noite, no horário do leste, na sexta-feira, quando bombardeiros B-2 decolaram do Missouri para um voo de 18 horas que se tornou a missão mais longa dessas aeronaves em mais de 2 décadas. Bem, a última vez que algo assim aconteceu foi depois do 11 de setembro. Isso foi declarado pelo ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth. E a seguir vem uma citação muito importante de Pete Hegseth, que explica muita coisa. Citação: "Este é um plano cuja elaboração e preparação levaram meses e semanas para que pudéssemos estar prontos quando o presidente dos Estados Unidos ligasse. Isso exigiu grande precisão, envolveu desorientação e o mais alto nível de segurança operacional." Ou seja, Pete Hegseth afirma diretamente: sim, o ataque ao Irã estava sendo preparado há muito tempo. Não é algo espontâneo. Hoje, fontes na Casa Branca afirmam que as opções de entrada dos Estados Unidos da América na guerra ao lado de Israel contra o Irã foram discutidas pela equipe de Trump ainda durante a campanha eleitoral no ano passado. E os planos reais foram elaborados alguns meses antes do ataque.
E os conselheiros de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos da América já conseguiram resolver as divergências entre si sobre quais opções foram apresentadas a ele para a escolha. Uma semana antes de Trump dar a ordem final para que bombardeiros invisíveis americanos e submarinos da Marinha atacassem 3 instalações nucleares iranianas. Trump realizava briefings diários com sua equipe de segurança nacional justamente naquela sala subterrânea do gabinete de situação para discutir os planos de ataque e avaliar as possíveis consequências. Então, como relatam hoje os meios de comunicação americanos, abre aspas, Trump foi para negociações secretas com 2 principais preocupações. Que o ataque dos Estados Unidos da América fosse decisivo e destruísse instalações fortemente protegidas, incluindo a usina subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordow. E que quaisquer ações tomadas por ele não arrastassem os Estados Unidos da América para uma guerra longa e mortal, que ele prometeu evitar quando era candidato à presidência. Sobre o primeiro ponto, as autoridades estavam confiantes na capacidade das bombas antibunker americanas de penetrar no alvo, embora tal ação nunca tivesse sido testada antes. No entanto, quanto à segunda questão sobre uma guerra prolongada, as autoridades dificilmente poderiam prometer ao presidente que as retaliações do Irã, que poderiam incluir ataques a ativos ou pessoal americano na região, não arrastariam os Estados Unidos da América para um novo atoleiro de guerra. Mas mesmo assim, Trump decidiu atacar. E hoje, por exemplo, escreve que, segundo 2 fontes, os Estados Unidos da América de fato informaram ao Irã, durante negociações não oficiais, que os ataques ordenados por Trump no sábado seriam limitados e que não estavam planejando novos ataques. Tipo, nós atacamos, vocês ficam em silêncio e não haverá uma grande guerra, vamos evitar uma grande guerra. No entanto, a declaração pública de Trump no sábado à noite, após os ataques, alertando sobre ataques futuros dos Estados Unidos da América em escala muito maior caso o Irã responda, destacou ainda mais o período imprevisível que ele está iniciando no Oriente Médio. Mas por que agora estão dizendo que o ataque estava sendo preparado há vários meses? A questão é que vamos analisar toda a cronologia. Ainda em abril, Trump deu um ultimato ao Irã sobre o possível acordo nuclear, avisando Teherã para fechar o acordo em 60 dias, ou seja, até meados de junho. Ao mesmo tempo, Trump também pediu publicamente ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que se abstivesse de atacar o Irã para dar tempo e espaço às negociações para mostrar progresso. No dia 8 de junho, ou seja, menos de uma semana antes do fim do prazo de 60 dias de Trump, ele se reuniu com seus conselheiros em Camp David, onde lhe foram apresentados possíveis cenários em relação ao Irã. No dia seguinte, Trump e Netanyahu conversaram por telefone e aprovaram o cenário de ações. E então, no 61º dia após o ultimato de Trump, Israel lança ataques sem precedentes contra o Irã, mirando seu programa nuclear e líderes militares. Lembro que, em 13 de junho, quando Israel iniciou os ataques, era exatamente o 61º dia após o ultimato de Trump. Depois disso, Trump declarou o seguinte, cito, o Irã deveria ter me ouvido quando eu disse que dei a eles um aviso de 60 dias, e hoje já é o 61º dia. E aí começou um verdadeiro jogo para a plateia. Os Estados Unidos da América repetiam todos os dias que Washington não estava envolvido nos ataques ao Irã, enquanto a equipe de Trump já estava planejando exatamente esses ataques. Autoridades israelenses já admitiram que o próprio início da campanha militar contra o Irã já previa desde o começo que, em algum momento, em determinado estágio, os Estados Unidos da América acabariam entrando nessa guerra. E muitas operações das Forças de Defesa de Israel para neutralizar, por exemplo, sistemas de defesa aérea, complexos de mísseis e assim por diante. Elas foram justamente os pré-requisitos para que os Estados Unidos da América, sim, podemos dizer, com tudo já preparado, entrem e ataquem as instalações nucleares. Antes dos ataques de sábado, os Estados Unidos da América deram um aviso a Israel de que pretendiam atacar Netanyahu. Realizou uma reunião de 5 horas com os mais altos funcionários de Israel, que continuou durante os ataques americanos. Depois disso, Trump e Netanyahu conversaram novamente por telefone. E o primeiro-ministro de Israel, em um pronunciamento em vídeo, elogiou o ataque dos Estados Unidos da América, afirmando que ele foi realizado com total coordenação operacional entre o Exército de Defesa de Israel e o Exército dos Estados Unidos da América. E aqui está mais um ponto importante. Os Estados Unidos da América também notificaram alguns parceiros do Golfo Pérsico sobre a prontidão para atacar o Irã nos próximos dias. Ou seja, países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, talvez Catar, Omã, Bahrein, sabiam sobre a preparação do ataque.
Eles condenaram a guerra, falaram que Israel deveria parar, mas ao mesmo tempo sabiam que os Estados Unidos da América estavam se preparando para atacar o Irã. Além disso, na Arábia Saudita existem bases aéreas americanas que nos últimos dias ficaram simplesmente lotadas de aviação americana. E então, à meia-noite de sexta-feira, a operação começou e durou até a manhã de sábado. O chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, quem disse que os bombardeiros B-2 decolaram dos Estados Unidos da América, alguns seguiram para o oeste como isca, enquanto os demais seguiram silenciosamente para o leste com o mínimo de comunicação possível. Durante o voo de 18 horas, 7 bombardeiros furtivos B-2 participaram da operação sem precedentes dos Estados Unidos da América. No total, mais de 125 aeronaves foram utilizadas, incluindo B-2 aviões-tanque, aviões de reconhecimento e caças. E então, segundo Kane, por volta das 17 horas, horário da costa leste, um submarino americano lançou mais de 2 dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvos-chave da infraestrutura terrestre no campo de testes nucleares em Isfahan. E já apareceram imagens de satélite, como dizem, de antes e depois desse ataque. Logo depois disso, por volta das 18h40 no horário do leste ou no horário local do Irã, eram 2 horas da manhã, 2 horas e 10 minutos para ser exato. Nesse momento, o bombardeiro líder B-2 lançou as 2 primeiras bombas anti-bunker sobre a instalação nuclear de Fordo. O ataque do B-2 no total durou apenas meia hora. Depois disso, os bombardeiros militares americanos começaram o caminho de volta para casa. E o que é notável é que, segundo Kane, o Irã não disparou um único tiro contra os aviões dos Estados Unidos da América. E isso é muito importante, porque ontem nós justamente falamos sobre o fato de que Israel havia previamente neutralizado os sistemas de defesa aérea do Irã. O que deixou o céu sobre o Irã completamente aberto e, pode-se dizer, até mesmo seguro. Assim que ficou sabido que os bombardeiros americanos deixaram o espaço aéreo do Irã, Trump informou ao mundo inteiro sobre o ataque. Citação: concluímos nosso ataque muito bem sucedido a 3 instalações nucleares no Irã, incluindo Fordo, Natanz e Isfahan. No principal complexo de Fordo foi lançado um conjunto completo de bombas. Bem, como você pode ver, é tolice supor que a operação dos Estados Unidos da América já estava sendo preparada durante os ataques de Israel, que supostamente só começaram a pensar nisso depois de 13 de junho. Não, ela foi planejada muito antes disso, e o início da operação de Israel contra o Irã em 13 de junho, esse foi apenas o primeiro estágio dessa guerra, a qual, em determinado momento, os Estados Unidos da América deveriam se juntar. Mas de outra forma não faria sentido algum o ataque de Israel. Porque Israel não possui nem bombardeiros stealth, nem bombas anti-bunker capazes de alcançar o alvo em Fordo. E sem a destruição dele, toda a operação perde o sentido. Ou seja, Israel tem caças, eles têm bombas anti-bunker que, infelizmente, são fracas demais para penetrar esse tipo de fortificação. Os americanos têm tanto bombardeiros stealth quanto aquelas GBU, 57 bombas anti-bunker. E, consequentemente, qual o sentido de iniciar uma operação se você sabe que não vai conseguir destruir os alvos nucleares? Por isso que eu digo que os Estados Unidos da América com certeza já estavam envolvidos nessa operação militar desde o início. Ou seja, é óbvio que Israel deveria limpar o espaço aéreo e depois os americanos entrariam. Mas aqui eu vou colocar reticências, amigos. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo Quick Response Code na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos